Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar uma edição inline da DataGrid. Primeiro momento, vamos ver um exemplo já pronto e depois nós vamos chegar lá. Aqui nós temos exatamente o modelo de DataGrid com edição inline que nós vamos construir. É uma edição de preço de produto, então nós nos baseamos numa listagem de produto, podendo fazer filtros, ordenação e tudo mais, só que uma coluna da DataGrid nós alteramos para ela ser um componente de input, né? Nesse caso é um t-entry, e assim você sai do campo, ele já altera o dado daquele preço no banco de dados. Nesse caso aqui nós optamos por usar um componente t-entry, mas nós podemos usar qualquer componente do framework, um tdate, por exemplo, para selecionar data, enfim, outros componentes de put. É claro que o t-entry deve ser um dos mais utilizados nessas situações, onde muitas vezes é um valor que você vai editar, uma observação, um texto, né, complementar ao registro, geralmente procedimentos em lote. Por exemplo, eu vou revisar meus produtos e revisar os preços sem precisar que você clique para visualizar e depois editar e aí salve, né? Você já tem a coluna ali pronta, disponível na própria DataGrid, ok? Então, nesse exemplo, nós vamos fazer exatamente isso. E para chegar lá, nós vamos pegar a nossa listagem que nós já temos de produto, que é a produto list, e nós vamos clonar, eu vou chamar de produto preço list. E o nome dela, nós temos que dar um nome amigável aqui para localizar. Depois, eu vou chamar de editar preços. Pronto. Produto preço list. Agora nós vamos abrir essa listagem e nós vamos então alterar a coluna preço de venda para que ela seja modificada, né? Então ela vai ser transformada para que no lugar de um texto ela exiba um componente. E para fazer isso nós vamos usar uma transformação que é um método, então uma transformação local que é um método local. Então nós vamos criar um método local aqui na DataGrid que vai fazer a conversão da coluna num componente. Então vou chamar esse método de transforme preço, sempre vai receber os parâmetros data, objeto, raw, que é a linha, e cell, que é a célula, ok? Então, com base, sempre vai receber esses parâmetros, né? Então, esses parâmetros aí nós vamos usar para fazer a conversão. Agora, qual código eu coloco aqui dentro, né? Que vai ser a conversão da coluna num componente de input. Para isso, nós temos um assistente, tá, que vai nos ajudar nesse processo, assistente de DataGrid Transformer Inline. Então aqui já tem um código pronto, eu vou inserir, tá? E basicamente esse exemplo ele está criando um componente t-entry, né, que é um input simples de digitação. O nome do input vai ser o nome do campo que a gente definir aqui, tá? Que no meu caso é preço venda, então vai ficar preço venda underline o ID do objeto, já que vão ter vários objetos na tela, cada um deles vai ser preço venda 1, preço venda 2, preço venda 3 e assim por diante, o ID do objeto vai ser o final dele. E sempre que o usuário sair, então, aqui ele vai usar o setExitAction, né, que é o método de saída do input, ele vai executar o método saveInline, que é um método que nós vamos criar agora, né, um método que também não existe, saveInline. Claro que você pode usar outro nome, desde que troque aqui também, né, ou seja, mantenha sincronizado as informações. Vai ser um método estático, salvamos. E o que eu escrevo aqui agora? Também preparamos um assistente na área de DataGrid chamado salvaInline. Aqui nós vamos ter que escolher o banco de dados, a classe de modelo e qual é a coluna que nós queremos alterar. Tá? A classe é produto e a coluna é preço de venda. Gerar, inserir. Então ele já vai inserir um código padrão para localizar aquele produto, né, que eu saí do campo e alterar na base de dados o campo preço-venda com base no valor que veio daquele campo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso aí, sempre que a gente sai de um campo no exitAction, a gente recebe no outro lado o nome do campo e o valor do campo que foi preenchido. Então aqui, para pegar o ID do campo, né, o nome do campo, que é o que foi definido no método construtor dele, a gente quebra pelo sinal de underline e pega a última parte dele. A última parte dele vai ser o ID. Então o ID a gente pega por aqui. E o valor, que é o conteúdo do campo, vem nessa variável fieldValue.
Aí aqui é aberto uma transação com o banco de dados, é tentado localizar o produto e se o preço dele mudou, ele atualiza o preço, grava no banco e mostra uma mensagenzinha de sucesso na tela. Claro que isso aqui é apenas o começo, a gente ainda tem ajustes para fazer, mas eu vou salvar esse exemplo e nós vamos aqui agora localmente baixar esse programa, né? Lembrando que se você está no teste online, basta atualizar lá o teste online. Aqui eu estou trabalhando localmente, então eu vou baixar os programas novos de um menu novo. Como é um programa novo, eu tenho que cadastrar ele aqui na área de programas, um programa que não existe ainda, e tenho que recarregar as permissões. Esse programa deve aparecer aqui na área de pedidos, editar preços. Pronto, aqui está. Não foi aplicado, né? Obviamente o método que a gente escreveu não foi aplicado porque faltou o mais básico, né? Você tem que ir na coluna e relacionar o método de transformação local, ou transforma preço. Se você não fizer, esse método nunca vai ser chamado, né? Ele foi definido, mas não é executado em momento nenhum. Agora sim, salvamos. Lembrando, se você está trabalhando ali com o teste online, já você vai publicar lá. Eu, como estou trabalhando localmente, vou atualizar aqui o meu programa. Pronto, agora editar preços, tá aí o campo, né? Só que ele tá feinho, né? Ele não tá formatado com pontuação, né? Ele não parece um campo de... Ele até altera, né? Se botar aqui o 3001, entrar de novo, ele tá alterando, mas não parece um valor, né? Porque ele não tá com a máscara correta. Então, para ficar melhor isso, na hora de definir aqui o t-entry, eu vou chamar o método setNumericMask, tá? Para habilitar uma máscara numérica com 2 caracteres depois da vírgula, com a vírgula sendo o separador decimal, o ponto sendo o milhar e o true para ele entender que ele vai receber um valor bruto do banco de dados e vai ter que formatar quando colocar dentro desse componente. Ok? Vou salvar então. Você que está trabalhando com teste online vai publicar, eu que estou trabalhando no local vou atualizar meu programa. Então aqui ele já está bonitinho, né? Já está alinhado à direita, né? Como deve ser. Só tem um detalhe, tá? Esse valor ele está sendo passado para o método que salva de forma bruta, com ponto e a vírgula, quando na verdade a gente tem que converter isso aqui em 3000.10, que é o formato que o banco de dados está preparado para aceitar, né? Então, para funcionar perfeitamente isso, claro que alguns bancos de dados vão aceitar, por exemplo, número, ponto, alguma coisa, vírgula, né? Mas não dá para garantir que todo banco de dados vai tratar bem esse valor. Então, vou pegar esse valor e vou substituir a pontuação dele antes de gravar no banco de dados. Value igual strReplace é a função que faz substituições. Eu vou substituir, já vou terminar de preencher ela. Eu vou substituir o seguinte, eu vou substituir ponto e a vírgula. Por quê? Por quais substitutos eu vou substituir, tá? O ponto por nada e a vírgula por ponto, tá? É assim que deve ser. Por exemplo, 1.234,56. No final, o ponto tem que virar nada. Então, tem que ficar 1, 2, 3, 4 e a vírgula tem que virar ponto, ponto 56, tá? Que é o formato do banco de dados. Então, a gente faz essa substituição. Salvamos então, e aqui na mensagem de sucesso eu posso colocar o seguinte: object nome atualizado com sucesso. Salvamos, atualizo aqui o programa localmente. Ok, pedidos, editar preços. Agora sim, vamos ver aqui, 0,10. Entro de novo aqui no cadastro, está atualizado, eu posso sair e voltar nele para conferir se gravou direitinho, né? Vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, saio do campo, saio do programa, volto, gravou direitinho, tá? Perfeito, né? Então aí nós temos uma edição de fato inline. E outro ajuste que nós podemos fazer é que sempre que eu entro e saio do campo ele está rodando o update, tá? Isso a gente pode poupar esse update quando o valor não mudou, né? Então aqui eu estou comparando se o preço de venda mudou, mas eu vou forçar aqui uma conversão comparando float com float. Por quê? Porque muitas vezes não, o valor que vem do formulário na tela ele vem como string, mas o valor que está no banco de dados está como float, então eu tenho que comparar
usando os mesmos tipos, porque eu estou usando o operador diferente com 2 iguais do PHP, que é um operador que compara tipagem tão bem, né? Então vou comparar float com float. Vou atualizar, pedido então editar preços, entrei e saí do campo, ele não atualizou, não deu o toast lá embaixo, né? Agora eu vou mudar o valor, aí sim ele atualizou, perfeito, né? Saí, voltei, tá o valor atualizado, né? Isso é importante, só entrei e saí do campo, não dispara o update, poupo requisições para o servidor. Agora se eu vier aqui e editei, realmente troquei o valor e saí do campo, ele atualiza no banco de dados e lá embaixo ele está mostrando certinho ó, o objeto, ó, furadeira updated. Claro, você vai trocar a mensagem ali de updated para atualizado, né, para ficar em português para os seus usuários, mas funcionou da maneira apropriada, né? Então, lembrando, nós usamos aqui o nosso assistente de data grids para gerar o código do transformer e da gravação, né? Então, nós temos uma função de transformação e uma função de gravação. Lembrando que na coluna você vai vincular a função de transformação, né? Que é uma função que vai pegar o dado. Vai pegar o dado que é esse dado aqui, né, que é o dado que vem do banco de dados, né, o Object Field, e vai jogar num campo na tela, um campo de edição. E sempre que esse usuário sair desse campo, né, na ação de saída, ele vai executar o save inline. E o save inline vai então conseguir pegar o ID com base no nome do campo e alterar o dado do campo na base de dados. Lembrando que aqui você pode usar outros componentes do framework, não só o tentry, né? Só que você vai precisar observar os métodos, né? Que vão ser diferentes também, né? Cada componente tem ali a sua família de métodos, né? Alguns não é set exit action, é set change action. Não é todo componente que tem, por exemplo, set numeric mask, é uma característica do tentry, né? Mas você também vai encontrar o set value, set form name, set size na maioria dos outros componentes, ok? Então, nesse vídeo nós vimos como construir uma data grid com uma edição inline, né? E na qual a gravação no base de dados é feita já na saída do campo.